Olá pessoal, então vamos falar nesse momento de exceção, de pandemia, né, do ensino remoto emergencial, aí como incluir os alunos que estão desconectados, né? Quer dizer, por quê? Porque nesse momento, assim, tanta coisa acontecendo e eu falei assim, poxa, eu tenho algo a dizer, posso mostrar os resultados das pesquisas que eu tenho trabalhado. E que nesse momento que todo mundo está procurando os caminhos corretos para a gente lidar com o que está acontecendo, é o momento da gente falar sobre isso, né? Então vamos lá. Meu nome é Benjamin Luiz Franklin, sou da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Ciência da Informação, meu e-mail ali embaixo, para quem não me conhece, né? Muito bem. Dizer que isso aí é um curso em construção, né? É um outro jeito de dizer que nós estamos num regime de exceção, né? Que a gente tem que fazer as coisas rápido, mesmo que não estejam completamente prontas, a gente tem que lançar. Né? Muito bem. Vamos lá. Qual a justificativa para isso, né? Primeiro é identificar que a gente está num regime de exceção e a gente tem que pensar a educação num regime de exceção. Né? Então, a questão do ensino remoto emergencial, como a gente vê aqui, né? Ela se impõe, quer dizer, ao nosso hábito. Não é uma coisa que a gente escolheu, a gente planejou, é uma coisa que a gente tem que fazer, que a mesma universidade ela tem que responder à sociedade o que está acontecendo, ela tem que dar uma resposta positiva. Não basta só obstruir. Isso é fácil fazer. A gente tem que fazer, a gente tem que mostrar que a gente é uma potência que pode contribuir positivamente com a sociedade, né? E a partir disso, se impõe uma urgência em saber qual tipo de abordagem, qual tipo de metodologia a gente vai usar, qual tipo de prática a gente tá disposto a trabalhar de uma forma emergencial e que se impõe à necessidade, né? E é uma espécie de esforço de guerra, né? Quer dizer, olha, você está numa situação de guerra e cada um tem que encontrar a sua forma de contribuição, né? Uma coisa legal, isso busca experimentação, né? Quer dizer, alguma coisa que a gente está meio esquecido, né? Na universidade principalmente. Então a gente tem que experimentar. Por quê? Porque ao fazer esse ensino remoto emergencial, né, que não é EAD, a exclusão digital que nós temos no Brasil, que nos caracteriza, ela se evidencia, ela se torna evidente por si mesma. Então, você vai aplicar as questões, vai aplicar, quer fazer alguma coisa, tem um monte de coisa para fazer, mas daí a exclusão digital que já existia antes se torna evidente, e daí nós temos que lidar com ela, e não é tão fácil assim, né? E apesar disso, a ideia de que existam oportunidades escondidas que um evento como a pandemia nos mostra é fundamental. Quer dizer, a gente tem que ver isso é como como uma oportunidade. Sempre que tem guerra, né, você tem um aumento de tecnologia, uma mudança nas formas de operação da sociedade. Então, a gente tem que pegar esses acontecimentos e aplicar uma vontade de leitura que torne isso uma oportunidade, né? Isso é fundamental, a gente tem que entender isso, né? Então a gente tem que buscar as oportunidades escondidas nisso aí. Muito bem. Então, qual fica o objetivo nessa nessa nossa apresentação? Nós precisamos localizar estratégias de abordagem para diferentes formas de acessibilidade tecnológica. O que é isso? Ou seja, quando a gente vai aplicar o ensino remoto emergencial, nós temos diferentes perfis de acessibilidade à internet. Quer dizer, um aluno pode fazer um monte de coisa, outro aluno pode não fazer quase nada, e a gente tem que lidar com isso. E é o momento da gente buscar soluções para isso. Então,
Então, nessa, a gente precisa apresentar uma abordagem para entrega de conteúdo para alunos sem acesso qualificado. Quer dizer, o pessoal que tem acesso, que tem internet, é tudo lindo, maravilhoso. Agora, para o pessoal que não tem, então isso é uma questão, né, a que se impõe à nossa sociedade, né? E para isso nós vamos então sugerir combinações técnicas, resultados possíveis, que nós já experimentamos e que podem ajudar nesse momento, né? Muito bem. Porque a epidemia evidencia uma exclusão digital na educação que todo mundo sabe que tem há muito tempo e é terrível e é dolorido, mas agora a gente precisa operar em cima dessa dificuldade. Então, finalmente nós precisamos, está na hora. Então a gente precisa tocar nesse assunto, né? Tem alunos que têm condições de acesso desiguais ao ensino remoto emergencial, né? Então, quando a gente fala assim, olha, então nós precisamos flexibilizar as nossas ações, nós encontramos dificuldades nisso. Daí é uma mistura, porque ao mesmo tempo que você tem dificuldades reais, técnicas terríveis, você também tem dificuldades de letramento, você também tem dificuldades da nossa própria resistência enquanto professor. Então, muitos de nós resistem. Tudo bem, ok, mas é a hora da gente tocar nisso. Ok? Não é fácil, pessoal, não é fácil. A gente tem que se despir um pouco de vaidade, de acertar sempre, de entregar um conteúdo que já vem todo bonitinho. Não, é tudo meio capenga mesmo, e tem que ser assim. Muito bem. Quando nós pensamos em conectividade no Brasil, a gente, esses são dados que aparecem aí toda hora, nós nos damos conta que apesar da conectividade no Brasil estar aumentando ano a ano, né, nós temos uma grande dificuldade de interiorização dessa conectividade. Tá? A possibilidade da internet e sua abundância tocarem as pessoas, das pessoas terem acesso a isso. A gente sabe que a internet é o local onde as coisas acontecem hoje. Só que tem uma grande parcela do Brasil que não consegue ter acesso. E veja, isso é um problema de 20 anos, não é agora. Está se aproximando, apesar de a gente estar se aproximando, a solução parece que sempre tem uma dificuldade, né? Eu tenho esperança que esse projeto Starlink, daqui a uns 3 anos, 4 anos, consiga interligar o Brasil inteiro pela internet de banda larga. Pode acontecer? Vamos lá, né? Eu acho que vai dar. Só que não é o momento agora. Agora não dá. Agora a gente não tem. O que nós temos agora? Nós temos um quadro que é o seguinte: veja, a internet está se alastrando, onde apenas 1 em cada 4 não tem acesso. E o celular venceu. Ele é o dispositivo mais usado em 99% das vezes. Ou seja, há uma grande possibilidade dos alunos da universidade, principalmente que é o meu caso, mas também dos alunos um pouquinho mais velhos, adolescentes, terem um celular. Né? Mesmo nas áreas rurais, onde 58% acessam somente a internet através do celular. Então, o celular ele quer dizer muita coisa. Ele quer dizer que se universalizou a materialidade digital, mesmo sem conexão. E isso é uma oportunidade escondida para a gente. A gente tem que entender isso. Ok? Então, o celular venceu. E a gente tem que tratar isso a nosso favor. Quando a gente pensa, então, essa diferença de perfis de conectividade, ou seja, tem um aluno que pode muita coisa e tem um aluno que não pode tanta coisa assim. Nós não podemos, a partir do mínimo denominador, dizer assim, então nada feito. Tá? A gente tem que criar abordagens, estratégias para cada perfil diferente de aluno que nós temos. Ou seja, a gente tem que pegar o limão e fazer a limonada. E não recusar
a situação que a gente tem, veja, está melhor que há 20 anos. Então a gente tem que aproveitar isso, está melhor que 20 anos. Olha só o seguinte perfil que nós criamos aqui rapidamente, depois ele vai ser formalizado, mas que tem uma seguinte ideia. É o seguinte, nós dividimos em dois grandes grupos, tá? O grupo assíncrono e o grupo síncrono. O que é o grupo assíncrono? É aquele que não consegue fazer lives interativas na internet, porque ele não tem uma banda larga suficiente, que seria o perfil síncrono. O assíncrono é aquele que ainda não tem uma internet boa para isso. Dentro desse nós subdividimos, então nós criamos o tipo A1, assíncrono 1, assíncrono 2, síncrono 1 e síncrono 2. A1, A2, S1 e S2. Então vamos lá. Começando lá do pessoal que tem menos conectividade. Então o pessoal A1, né, que está aqui embaixo. Então o A1, existe uma grande possibilidade estatística, vamos dizer assim, dele ter um celular. Se ele tem um celular, ele tem uma habilidade, ele consegue telefonar e ele consegue usar os serviços de telefonia que estão praticamente universalizados, que a gente tem que aproveitar isso aí. Então esse é o perfil assíncrono. O perfil assíncrono 2 é de alguém que já tem um celular 3G. Ele tem o celular e ele tem acesso à rede 3G. E provavelmente ele tem um computador também. Pode ser que esse computador não esteja disponível sempre, mas o celular está. Então vamos lá. O que ele pode fazer? Então, com um celular 3G, ele consegue telefonar, navegar, se socializar. Nota que eu coloquei socializar aqui, ó, com um menos, porque ele ainda tem condições menores, ele não tem uma condição de socialização completa ainda, mas ele já pode. Por quê? Porque ele está usando, por exemplo, o WhatsApp, ele está usando o e-mail e ele está usando uma navegação na internet. Veja, isso já é bastante coisa, hein? Já dá para fazer muita coisa com isso aí, e é isso que a gente vai ver. Muito bem. Depois nós temos o S1, quer dizer, ele já é síncrono. Os cachorros estão brincando. Ai, meu Deus. Ele já é o S1, né? Quer dizer, ele tem um celular 3G, ele tem um computador, ele tem banda larga, mas talvez não seja uma boa banda larga, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode navegar, ele pode operar o computador. O que é isso? Ele pode salvar coisas, salvar documentos, criar diretórios. Ou seja, então ele já tem uma ideia do que seja um sistema operacional, né, de como é que funciona isso, né? Muito bem. Ele pode compartilhar conteúdo a partir dessa banda larga que ele tem. E ele pode se socializar, né? Então ele tem, normalmente aí, ele já usa o WhatsApp, ele usa o e-mail, ele usa a navegação, ele já fazia antes, mas usa melhor, e ele já pode assistir conferências, filmes no YouTube ou em outro canal, né, em outro servidor de streaming. Né? Isso já muda o perfil dele, ele já pode fazer um monte de coisa além disso. Né? E o S2, é o assíncrono 2 que eu criei aqui, ele já tem um celular 3G, ele tem um computador com maisinho, que é um computador bom, ele tem uma banda larga boa, com maisinho, então ele sabe navegar bem, ele sabe operar um computador bem, já sabe fazer conteúdo, sabe fazer um vídeo, já sabe compartilhar arquivos em mídias sociais, e ele pode socializar bem, ele já troca vídeos, vídeo de gato, né, essas coisas. Mas ele já usa o serviço do WhatsApp, o e-mail, a navegação, ele já usa o YouTube de repente para fazer upload de vídeo, e ele já pode usar o Meeting, quer dizer, ele tem acesso a uma reunião síncrona. Então, que às vezes muitas pessoas acham que você precisa colocar todo mundo síncrono. Não, você pode usar alunos com perfil que é assíncrono também, então a gente já pode usar coisas. Né? Muito bem. Então a pergunta fica assim,
como abordar os estudantes assíncronos, aqueles que não têm condições ainda de entrar em meetings, em conferências, né? É um estudante que não tem banda larga, o seu computador não está sempre disponível, né? E ele tem um baixo letramento informacional barra digital. Quer dizer, ele pode fazer só algumas coisas, né? Olhando pelo lado bom, ele tem um celular 3G, ele tem um computador, mesmo que seja intermitente. Às vezes a família está usando, mas ele tem um computador. Então ele pode usar assincronamente, de noite, em casa, depois da novela. Okay? Então ele tem um uso para socialização. Com 3G ele já consegue usar e-mail, redes sociais e WhatsApp. Então essa ideia, veja, imagina que se um aluno não tem isso, você pode providenciar apenas um computador para ele, né? E se você providenciar um kit, ele pode não ter uma banda larga, mas ele pode ter um acesso 3G. Muito bem. O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que há muitas possibilidades num celular e num computador. Quer dizer, isso é muito mais do que se tinha há 40 anos atrás, quando levaram o homem para a Lua, né? Quer dizer, você tem um poder de computacional muito grande só nisso. Você tem, por exemplo, dispositivos universalizados. O celular é o 99% de uso, né? Você pode executar diversos tipos de conteúdo nisso aí. Vídeo, áudio, texto, imagens, né? Isso aí, essa universalização não tinha 20 anos atrás. Você tinha um vídeo, mas você não tinha formatos universais que pudessem ser executados. Hoje você tem. Os alunos podem participar de redes sociais mesmo assim, de forma assíncrona, assincronamente, né? Então você pode, normalmente esses celulares, computadores, eles são compatíveis com a web, com HTML, scripts e padrões da web. Isso é um grande ganho, pessoal. Isso é uma coisa que não se tinha antes, que a gente tem que aproveitar, né? Se eles não podem participar satisfatoriamente de conferências e não têm uma capacidade de armazenamento amplo de conteúdo, como tem a nuvem, eles podem usar as capacidades de processamento e de acesso que os próprios dispositivos têm. E não é pouca coisa. Ok? Vamos lá. Se você olhar, olha só como é que os padrões, a velocidade dos computadores está aumentando e seu poder de processamento aumentando ao mesmo tempo que eles estão diminuindo de tamanho, né? Então, isso precisa ser aproveitado, pessoal. Qual é uma das formas de se aproveitar esse conteúdo, esse poder computacional todo que nós temos, esses padrões universais de acesso e essa quantidade de informação digital que nós temos hoje? É o que nós chamamos de laboratório invertido. Tem um artigo depois que eu tenho que escrever, eu tenho usado bastante isso nos meus cursos. Quer dizer, você usa a capacidade computacional que o aluno tem em casa como um laboratório. Quer dizer que mesmo as atividades laboratoriais, elas podem ser invertidas usando o poder computacional de celular e de computadores que os alunos já têm em casa. Eu tenho usado isso há muito tempo e eu tenho procurado pelo baixo custo disso aí, pela convergência digital e pelas ferramentas que você tem hoje. Tá? Então, isso é possível, porque eu tenho feito isso, sei lá, uns 7 anos. Nossa, 7 anos. Há uns 7 anos eu tenho usado os laboratórios desse jeito. Então eu incluo aí como uma metodologia o laboratório invertido, né? Nós temos também a possibilidade de ampliar a memória desses dispositivos usando o quê? O nosso amigo pendrive, que é a memória flash. Ou seja, nós podemos colocar o conteúdo das nossas aulas, do conteúdo abundante, que tem mais do que a gente pode imaginar, em pendrives. Mas desde que a gente, enquanto professor, faça um processo de curadoria digital, tá, que possa servir
a esses alunos. Como é que eu estou falando isso? Eu estou dizendo, olha, eu estou pegando os resultados do projeto Biblioteca Comum. Vamos lá dar uma navegadinha nele aqui, se for possível. Vamos lá, projeto Biblioteca Comum. O que ele faz? O que a gente faz? A gente pega conteúdo digital que já está na internet em Creative Commons e coloca, vai pegando tudo e coloca em pendrive. Tá? Para quê? Para fazer biblioteca para escolas sem acesso à internet. Tá? Aqui está o site. O que eu quero mostrar é que com isso nós fizemos os buscadores da Biblioteca Comum. Tá? Então os buscadores, eu vou mostrar um rapidinho. Ó. Vou mostrar um rapidinho. Tá? O BC Clip Art. Nós pegamos um monte de clip art que o professor pode usar. Estou abrindo ele aqui, ó. Vou colocar isso aqui um pouquinho para cá. Está demorando para vir aqui, claro, como toda demonstração, né? Vou pegar um mais rapidinho aqui. Vou pegar o BC Texto. Ele é menor, então demora menos para carregar. O que ele faz? Aqui você tem um monte de livros que estão em Creative Commons ou em domínio público. O legal disso aqui, dos buscadores, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, Brasil. Tá? Então você tem um monte de textos do Brasil, sei lá, vou pegar um do Aparecido da Cruz, vou pegar esse texto aqui. A questão... Então, Bombeiro Civil no Brasil é um texto, né? A questão é que você pode colocar tudo isso num pendrive, não precisa instalar nada, tá? Então, aí você pode fazer isso com vídeos, pode fazer isso com um monte de coisa, tá? Vou pegar o de vídeos. Tá? A questão é que o que eu tenho feito com isso, você pode criar categorias, vou pegar um vídeo de biológicas, humanas, tá? Humanas. Então, TV Escola, falando sobre múmias. A questão é que você pode colocar e fazer isso aí. A questão é que você pode fazer isso aí e colocar em escolas que não têm acesso à internet num pendrivezinho. Tá? Eu estou fazendo isso já há mais ou menos há uns 7 anos. Isso aí começa o processo de decomposição. os resultados disso agora, né? Este Olha só, processo, todos os órgãos das a questão é que isso é evidências empíricas, tá? De que é possível fazer. Então eu não estou falando assim do nada. Eu estou falando, olha, eu já fiz isso. E se você olhar, olha esse mapa aqui, ó. Chega mais próximo. Ó, mais próximo aqui. Esse aqui é o mapa das instalações do projeto da Biblioteca Comum. Isso quer dizer, tem mais de 200 instalações aqui. Vou, sei lá, pegar o entorno aqui. Tá? E aqui aparecem os alunos instalando, então oferecendo evidências empíricas de que é possível você incrementar a biblioteca das escolas públicas usando material que já existe na internet associado a uma licença aberta, que é o recurso educacional aberto. Então você pode fazer isso. Então, por que não fazer isso colocando o conteúdo das aulas que os professores fazem num pendrive? Né? Então, nós podemos fazer isso. Ó. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Aqui. Tá? Então, nós podemos inserir conteúdo das aulas também que nós fazemos, nós podemos gravar e colocar esse conteúdo e fazer um outro tipo de buscador. Por exemplo, olha, eu fiz um teste aqui, pegando minhas aulas de banco de dados e colocando num pendrive também, por que não? Assim, ó, não liguem para o visual que está feito de madrugada, tá?
eu coloquei o conteúdo da introdução ao banco de dados, que é um curso que eu passo na UEL, que eu faço na UEL, né? E eu coloco o material todo já no pendrive, então os alunos que estão só sincronamente, eles podem pegar esses alunos, esse material. E ao mesmo tempo, veja, ao mesmo tempo eu coloquei os programas que eu uso para usar como laboratório invertido. Quer dizer, ele vai instalar nesse curso de banco de dados, ele tem que fazer um banco de dados, porque é uma metodologia ativa, então ele tem que fazer. Então ele poderia instalar, eu já coloco no pendrive, o próprio banco de dados que ele precisa para instalar. Ele não precisa ter conexão com a internet, ele pode fazer isso dali mesmo. Tá? Então eu coloco aqui, né? Quando eu falo assim, olha, você vai instalar. Que bonitinho. Você vai instalar um programa, alguma coisa assim, eu já posso colocar aí. Tá? Então, quer dizer, eu posso usar o laboratório invertido mesmo sem acesso à internet em banda larga. Tá? Quer dizer, o cara pode ter um computadorzinho lá, já dá para fazer isso. Tá? Muito bem. Então, o que eu estou interessado? Como eu sou virginiano, eu só acredito vendo, né, depois que está feito. Né? Então, eu estou muito interessado em oferecer evidências empíricas de que isso é possível. Tá? Então, eu quero evidenciar isso. Olha, dá para fazer, é possível. Muito bem. Próximo passo no nosso tutorial, né, não hoje, né, nós vamos ajudar a criar o nosso próprio buscador no pendrive para os professores. Tá? É isso que nós vamos fazer. Tá bom, pessoal? Eu coloquei o texto que eu falo sobre laboratório invertido, para vocês poderem procurar, se quiser alguma coisa mais formalizada. Tá bom? Por hoje é isso aí. Deixo meu contato, belfra@gmail, para quem quiser. Obrigado. É uma emergência, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Tá bom, pessoal? Forte abraço.